Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do programa Saúde News. Eu, doutora Fabiana Cortez e a minha parceira Mariane Vieira, em nome da equipe do Indy News, saudamos vocês que estão aqui com a gente nesse 6º episódio, tá? Que vocês sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, que elas serão respondidas. Lembrando que esse é o nosso ponto de encontro, é o nosso horário reservado de encontro aí às terças-feiras, ao meio-dia, né? Seu horário de almoço, que esse é um horário no qual você pode estar nutrindo o seu corpo, mas também, né, Mariane, nutrindo aí a sua mente e o seu espírito, né? De conteúdos relevantes aí para a sua saúde. E falando em conteúdo relevante, hoje nós trouxemos, na minha opinião, eu acho que é o desafio hoje é o nosso maior desafio na saúde, né? Não só na prática médica, mas na saúde como um todo, que é como lidar com a ansiedade nos tempos atuais, né? Quem não está ansioso, ou quem não passou por um período de ansiedade, quem não teve uma crise de ansiedade? E hoje nós convidamos a doutora Maitá Ferracini, minha colega médica, psiquiatra, né? E nós chamamos a doutora Maitá Ferracini. Por quê? Porque ela também, como eu, ela tem uma visão um pouco mais expandida do ser humano, né? Hoje nós não somos mais, eu, por exemplo, gastroenterologista, ela psiquiatra, apenas especialistas. Nós temos esse olhar mais expandido para o ser humano. Somos ser-humanologistas, né? Então nós hoje viemos apresentar para vocês uma outra abordagem da ansiedade, né? Que muitas vezes as pessoas falam, a ansiedade pensa só em remédios, né? Tô ansioso, preciso procurar um psiquiatra para tomar remédios. Então hoje viemos trazer a boa notícia para vocês que tem sim como tratar realmente a ansiedade, tratando a raiz do problema sem medicações. Não é isso mesmo, doutora Maitá? Sim, boa tarde. Gratidão pelo convite aqui da Indy News de estar falando com vocês um pouquinho. Sim, é possível e a gente vai falar bastante hoje sobre os tratamentos alternativos, sobre as possibilidades de tratamento sem ser só a medicação, né? Isso é fundamental. Pessoal, então vamos começar de onde a gente precisa começar, né? Vamos perguntar para a doutora Maitá, de verdade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um sintoma físico natural de todos nós, né? Ela é um sintoma importante até para o nosso dia a dia, porque ele nos ajuda a prevenir as ameaças, né? A ansiedade, por si, ela é um fator protetivo da gente, ela é acionada lá naturalmente no ser humano quando o cérebro entende que a gente tem uma ameaça através dos nossos sentidos, ele entende que tem uma ameaça e em questões de segundos, de modo inconsciente, ele se prepara para essa ameaça, para fugir ou para lutar, né? Que é um sistema que a gente tem, todos nós seres humanos, de fuga e luta, né? Que a gente fala. Isso é uma reação muito simples do nosso corpo, rápida e que nos previne dos perigos. Bom, essa é a ansiedade natural, né, do nosso organismo. E aí Portanto, né, Maitá, só te cortando aqui, deixando claro para as pessoas, o nosso organismo é inteligente. Exato. Então, nós precisamos ter esse mecanismo de defesa, né? Mas, bom, nessas ameaças, né, que o cérebro entende como real ou não real, né, enfim, ele começa a disparar no organismo da gente adrenalina e cortisol, né, tem uma região específica do cérebro que ele vai lá e começa a disparar. E aí, esse disparo dessas duas substâncias causam efeitos físicos em todos os nossos órgãos, tá? Por exemplo, no pulmão, a gente começa a ter um pouco de falta de ar, a respiração fica curta, a sensação de que às vezes você não tá no corpo, no coração, taquicardia, suor excessivo, a saliva fica seca, né? A boca fica seca, o intestino pode ser que ele solte também nesse momento, né? Dessa percepção. Enfim, os músculos ficam contraídos, tensos. Então é um preparo muito bonito, muito rápido,
com tempo curto, de no máximo aí você viver isso no máximo em alguns segundos e minutos, e a tendência do organismo é se recuperando após esse disparo, né, dessas sensações de ameaça. E o que é a ansiedade patológica? Isso que a gente conversou então foi uma ansiedade fisiológica. A ansiedade patológica ou tóxica, ou na psiquiatria, que a gente fala muito de transtornos de ansiedade de um modo geral, né? O paciente, ele começa, eu costumo dizer que a gente tem um alarme, né, que é esse alarme ansiedade, que ele toca, a gente instala um alarme na nossa casa. E esse alarme, ele é programado para ser disparado quando há ladrões ou quando há uma ameaça de assalto. Perfeito. O alarme na ansiedade patológica, ele vai começar a tocar, é como se você tivesse um alarme que toca o tempo todo, sem necessariamente ter uma ameaça real, né? Então eu costumo dizer que é o alarme da casa que está ali sendo disparado por qualquer coisa, pelo vento, pela água, pelo qualquer coisa. Então assim, a ansiedade patológica ou tóxica é esse alarme, essa adrenalina, esse cortisol que está sendo disparado em maior tempo, várias vezes ao dia, ou enfim, de uma maneira muito constante, né? Que prejudica, né, Maitá, a qualidade de vida das pessoas, que é isso que nós notamos muito, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro, é muito prejuízo de qualidade de vida, Sim. que é o tempo todo, né, Maitá, nesse estado. Alguns efeitos, assim, que as pessoas que estão com uma ansiedade patológica, né, as pessoas começam a se perceber mais irritadas, com comportamento, com um pouco de cansaço, vamos dizer assim, no final do dia, um esgotamento, uma dificuldade de pensar. Isso é uma ansiedade patológica, né? Que assim, de alguns gatilhos, isso foi tornando constante, foi num gradativo, e aí quando vê, você já tá há mais de 3 ou 6 meses aí com esses sintomas de um modo mais constante, e aí você vai se percebendo com cansaço mental, né? Uma sensação de esgotamento, uma dificuldade de tomada de decisão, uma certa insegurança que não existia antes. Poxa, eu era porreta, eu decidia as coisas de uma maneira rápida, eu era prática, agora eu não consigo decidir se eu quero sorvete ou se eu quero banana, entende? Então, assim, a pessoa começa a perceber uma certa insegurança, dificuldade de tomar decisões. O cérebro, ele começa a contar um filminho pra você, né, de um modo geral, pra você que tá crônico aí, com ansiedade, negativista, um filme de terror que fica ali o tempo todo, que a gente chama de filmes catastróficos. Bom, eu tô aqui, o teto vai cair, se eu morrer, isso aqui tá fechado, eu vou ser... Então, assim, esses filmes comum, né, começam a acontecer de uma maneira muito intensa, esses filminhos negativos, os pensamentos também de baixa autoestima, de fragilidade, de que a gente não consegue mudar o cenário, podem acontecer também com essa ansiedade patológica crônica. Essa dificuldade de também melhorar uma tensão muscular, que às vezes, né, como eu te disse, é um efeito muito típico da adrenalina, dificuldades intestinais no dia a dia, e o que a gente vê bastante são os distúrbios de sono. Ou a pessoa tem muita dificuldade para adormecer porque deita na cama e aí começa aquela ruminação de pensamentos. Ai, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Nossa, porque eu devia fazer tal coisa, enfim. Ai, não, porque eu não devia ter brigado com o chefe. E aí aquela ruminação excessiva impede, geralmente, o paciente de adormecer com muita tranquilidade, como né? Se fosse uma autossabotagem, né, Maitá? Fica ali, ó. Né? Então, esse filminho ruim vem à noite também, ou a ruminação dos pensamentos, né? O pensamento que fica ali no looping, que a gente fala, né? Ou a pessoa até adormece pelo cansaço absurdo, mas aí no decorrer da noite desperta e aí vem uma avalanche de pensamentos também. Isso é muito comum na ansiedade tóxica ou na ansiedade patológica, né? São os principais sintomas aí a longo prazo que a gente vai percebendo nos pacientes, né? E Maitá, diante de tudo isso que você falou, né, que então começa a autossabotagem, a qualidade de vida das pessoas começa a ser muito prejudicada. Eu queria que você falasse para os nossos espectadores quais são os sinais de alerta, né? Quando de fato as pessoas elas precisam se preocupar, né? O que chama a atenção delas, Maitá, e o que leva elas então a procurarem a ajuda? Bom, antes de falar do motivo delas deverem procurar ajudas, né, de um modo geral, os tipos de ansiedade, né, que a gente tem hoje, que eu não disse também,
É o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, que a gente costuma dizer. A agorafobia, que é essa coisa de medo de passar mal, começa a ter uma evitação social também. E a gente tem a TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e o TOC, né? Então, esses são os subtipos de ansiedade. Cada um deles tem um tempo específico ali pra gente pensar em tratamento, por isso que é importante um profissional. O pânico, por exemplo, ele não tem necessidade de você ficar 6 meses tendo crise de pânico para você buscar ajuda, né? Perfeito. Se você já está tendo 1, 2, 3 crises aí no decorrer de um mês, é possível que você vá buscar um profissional para lidar um pouco melhor com isso. Sim, e né? até porque, né, Maitá, algumas vezes as crises de pânico levam as pessoas a procurarem até o atendimento de urgência e emergência. Sim. Né? Porque os sintomas se confundem aí até com doenças cardiovasculares. Cardiovasculares, né? Sim, exatamente. Então, assim, a pessoa deve procurar ajuda se ela percebe que o quadro está se arrastando, ou seja, se é insônia, se distúrbio de sono arrastado, ou seja, mais de 3 meses, até 6 meses ali e que não melhora com chá ou com alguma outra alternativa. Esses pensamentos, essa ruminação excessiva, o que eu acho que é o mais impactante, esse filminho catastrófico que fica ali, né? Eu vou cair, eu vou sair, esse medo excessivo, e isso no decorrer acima de 3 meses a gente já considera como patológico. Perfeito. E acho que a pessoa precisa realmente buscar ajuda, né? Dentro do que ela acredita. E o que acontece se chega nesse ponto e a pessoa não busca ajuda? Ótima pergunta, vamos lá. Quando a gente aciona ansiedade, é como se esse circuito da ansiedade lá dentro do cérebro é um circuito de ameaça, né? Um circuito neuronal, onde o cérebro está aprendendo e está viciado em ficar nesse circuito da ameaça. Então ele começa a ver perigo onde não tem, ver ameaça onde não existe, e ele não fica tão real. Né? Não é real, porque às vezes você fala, bom, eu tô aqui fechada, pode entrar aqui, não é real. Então o circuito ele começa a ficar fantasioso demais, né? E aí você não consegue sair dele. Isso cronicamente, a gente precisa aprender, ensinar o cérebro a quebrar esse circuito e fazer um novo circuito que a gente fala que é o circuito do controle da confiança, né, lá dentro do cérebro. Então, a longo prazo, o que acontece? Você fica naquilo ali, né? Existe um desgaste químico mesmo das sinapses, do cérebro, né, de um modo geral, e ele começa a ter respostas inflamatórias, fica um cérebro mais inflamado. Na prática, o que realmente isso significa? Dificuldade de memória, de concentração, de lembrar palavras, até mesmo de atitudes, de executar tarefas, né? O cérebro que fica meio devagar para executar, ou tem dificuldade de pegar uma tarefa e vai, vamos lá, vamos executar. Então, a longo prazo, uma ansiedade não tratada, ela vai cursando com esse cansaço, com esse esgotamento, com esse impacto no dia a dia de dificuldade de ação mesmo, tá bom? Lembrando, né, Maitá, que na pandemia, o estresse crônico, né, a fadiga crônica da pandemia trouxe muito o estado de ansiedade crônica para os pacientes. E muitas vezes, isso é importante lembrar, né, o paciente ele acaba indo procurar um profissional de uma outra área por sintomas em outros órgãos e sistemas, tal como no consultório de gastroenterologia, isso é super frequente, tá? Pessoal, quero chamar a atenção de vocês diante de tudo que a doutora Maíta está falando aqui, mas muitas vezes o diagnóstico de ansiedade acaba sendo dado por um médico de uma outra especialidade, que não a psiquiatria. Sabemos que as pessoas ainda têm muito a questão do preconceito com a especialidade psiquiatria, né, com a psicologia em si, com transtornos mentais. Então, muitas vezes, os sintomas físicos apresentados pelo paciente diante de um quadro de ansiedade acaba fazendo com que esse paciente procure uma especialidade. Então, por exemplo, na gastroenterologia, Maíta, é o meu dia a dia. Então, hoje, no consultório de gastroenterologia, o que eu, como gastroenterologista clínica, acabo fazendo é uma grande quantidade de diagnósticos de ansiedade. Por exemplo, as pessoas que vêm falando, né, daquele desconfortozinho no peito que passou no cardiologista, não é nada cardiológico, veio para investigação de refluxo, não tem refluxo, aquele aperto na região da garganta, aquela dor de estômago que faz exame,
nada significativo. O intestino, né, trabalhando demais, ora na forma de diarreia, alternando com a constipação intestinal, o estado do enfezado, né? Aquela dor no ânus, que hoje é muito frequente, a proctalgia, tá? Então, eu queria atentar vocês que todo sintoma físico, inclusive, quando ele se manifesta, tá? Ele vem como uma mensagem. Sim. Uma mensagem que ela precisa ser compreendida, tá? E hoje a gente sabe que grande parte das vezes, na minha especialidade, por exemplo, o sintoma não tá numa doença no órgão, tá certo? Então, por isso que é importante parar, ouvir e entender o que o seu corpo tá querendo dizer para você. Tá certo? E agora nós vamos perguntar algo que é muito importante para a doutora Maíta. Como é que então o médico psiquiatra, Maíta, organiza o esquema terapêutico, né? O esquema de tratamento? A gente divide esse esquema de tratamento por etapas. Primeiramente, um bom diagnóstico, né? Entender em quais tipos de ansiedade o paciente está se enquadrando. TEPT, TAG, TOC, enfim. Feito esse bom diagnóstico, o raciocínio vai para a seguinte pergunta: qual é a intensidade desses sintomas? Leve, moderado ou grave? Bom, ele vai continuando o raciocínio no sentido também de investigar os impactos no dia a dia. Quais impactos o paciente tem tido aí na rotina, né? Na vida profissional, pessoal, no sentir, no físico. Então, isso também é avaliado na hora da gente decidir por um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. E geralmente, os casos em que a gente entende que são prolongados, crônicos, mais de 5 anos com sintomas de ansiedade sem tratar, ou com uma intensidade de um modo grave, ou com grandes impactos e repercussão na vida social da pessoa, a gente opta com certeza pela medicação, sim, né? Porque esse seria o primeiro passo para a gente tratar a ansiedade grave, seriam os medicamentos psiquiátricos, né? Os casos leves e até os moderados, a gente opta por tratamento não medicamentoso. Dentro dos tratamentos medicamentosos, os remédios que a gente mais costuma usar são os de alívio e a longo prazo. Os de alívio são os tarjas pretas e a longo prazo são os antidepressivos, tá? No tratamento não medicamentoso, que a gente vai falar bastante aqui hoje, né, para vocês, existem várias técnicas, várias possibilidades de melhora, né, no dia a dia. E a gente poderia citar diversas aqui hoje, né? Mas assim, eu vou falar um pouquinho sobre as que mais hoje em dia a gente percebe que tem evidência científica. A principal técnica, né, que hoje os psicólogos usam bastante, seria a de terapia cognitivo-comportamental. A taxa de cura é tão alta, né, com essa técnica, que chega até 90% de remissão. Como eu disse, a ansiedade ótimo, né? patológica, ela é tratável, ela é curável, ela é reversível. A gente precisa ensinar o cérebro a pensar diferente. Então, todas essas técnicas não medicamentosas, né, elas vão estar embasadas em treinos. É como se você tivesse, como na musculação, a gente começa de pouquinho e vai fortalecendo o músculo. E o músculo, na verdade, são circuitos que a gente precisa treiná-los para mudar a conformação, né? Bom, a gente pode falar primeiro dessa técnica que é a TCC, que é a que mais tem evidência científica, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem também hoje, todo mundo já ouviu falar aqui de práticas meditativas ou de mindfulness, né? E hoje tem vários aplicativos, vários canais de YouTube ensinando o ansioso a usar essa técnica também. Essa técnica, ela não é especificamente de relaxamento, ela ajuda muito no foco, na memória, na concentração, e a longo prazo, ela realmente ela vai ensinando você, a consequência dela é o relaxamento, e ela também a longo prazo, ela tem a capacidade de tirar essas telinhas mentais negativas, esses filminhos. Então, tem um grande potencial aí nessas mudanças desses circuitos com a meditação a longo prazo. Essas são as que mais poderiam te ajudar aí no dia a dia, né?
Também temos outras técnicas de relaxamento com evidências científicas, que é o yoga, o tai chuan, o aeróbico, o exercício aeróbico também, que não é relaxamento, mas enfim, o exercício aeróbico, 30 minutos, 3 vezes na semana por 16 semanas, ele funciona igualzinho um antidepressivo. Perfeito. E tem evidência científica, então. Sim, é comprovado cientificamente. Então, assim, não é um papinho assim do que é que a gente fala, papinho de amiga, não. Cientificamente ele é capaz de ajustar, de dar conforto para essas sinapses aí do cérebro, assim como o antidepressivo, tá? E algumas outras técnicas de relaxamento também, a gente estava comentando um pouquinho aqui antes da gravação, né, das próprias crises, né, como ensinar o paciente a sair da crise, né, tirar a adrenalina e ligar vamos dizer assim, o botãozinho do relaxamento do corpo, sem necessariamente ficar conversando ou meditando, né. Existem diversas técnicas. Algumas que eu gosto de trazer sempre, né, para pacientes que têm dificuldade de relaxar no adormecer ou de dificuldade de se desligar um pouco, ou com um pouco de angústia, um pouco de taquicardia. Uma técnica simples é a gente encostar, deitar no chão, né, numa posição bem retinha, e encostar os 2 pés, elevar as 2 pernas para cima da parede, né? Sim. Isso, o corpo de todos nós, né? O corpo da gente, ele vai entendendo que ele precisa mandar mais sangue para o coração e vai ativar um sistema que a gente chama de parasimpático, que não é tão interessante eu ficar falando aqui, mas assim, ele vai ativar aquele relaxamento, vai sair do circuito de ameaça lá dentro do cérebro e vai para o circuito do controle, do relaxamento, da tranquilidade. Então isso é uma técnica que a gente pode usar, né, no dia a dia, que elas são imediatas, elas são para aquele momento da crise, mas a longo prazo a gente tem algumas mais profundas aí no dia a dia. Outra que a gente estava falando, que eu acho legal a gente trazer aqui para vocês também, para crise de pânico. Como eu tendo muitos pacientes com ansiedade e com crise de pânico, a gente tem a técnica do mergulho, né, que é às vezes você colocar uma bacia de água, se for possível, né? Se você tiver num ambiente que é possível, com gelo, e mergulhar por 15 segundos, prender a respiração e mergulhar nessa bacia de gelo. O corpo também ele vai entendendo que ele precisa desacelerar os batimentos, que ele precisa relaxar, e ele vai ativar naturalmente o sistema de relaxamento que a gente fala do parasimpático. Eu não consigo ter a bacia de gelo, às vezes eu tô na rua, tô no metrô, enfim, no trabalho. Água com gelo? Água com gelo. Você põe a cabecinha na bacia, 15 segundos ali. Não consigo. Então, se você não consegue, você pode também usar uma toalha molhada cobrindo o rosto, o nariz e os olhos. Isso também gelada, tá? E você também pode ficar alguns segundos aí prendendo a respiração, isso pode ajudar na crise. Ou o mais prático, às vezes, que pode aliviar também é segurar o gelo, né? Algumas pedras de gelo. Isso pra você, porque o segurar, às vezes a pessoa não se sente confortável, ela tá naquela crise tão intensa, segurar. Ela não tá sentindo confortável para colocar o rosto, você segurar o gelo já ajuda bastante, sim, né, numa crise de pânico. E eu acho bem importante também colocar para vocês que assim, as técnicas de respiração que a gente conhece, muitas pessoas tendem a usá-las apenas na crise. Por exemplo, a respiração mais comum é a 3-3-3, que é uma respiração muito comum aí para a crise de pânico. Respirar 3 segundos, segura 3 segundos e solta 3 segundos. Vou dar um exemplo, são várias, né? Mas assim, e aí, isso às vezes não funciona, porque a pessoa não consegue controlar, vai dando angústia, não consegue respirar na hora da crise. Então é interessante para quem sofre de crise de pânico ou de crise de ansiedade, de modo geral, é ir fazendo esses treinos no dia a dia, não necessariamente esperar a crise chegar para você fazer o treino respiratório. Isso é bem importante, porque hoje existe uma divulgação, vamos fazer a técnica da crise de pânico. Não, a pessoa precisa aprender a fazer uma prévia dessa técnica no dia a dia, aprendendo a respirar, prestar atenção na respiração, para que se acaso acontecer uma crise, ela já esteja habituada a fazer isso. Porque a pessoa não sabe respirar, não sabe controlar nada, e de repente na crise, agora eu vou controlar minha respiração. E também, né, mas tá fazendo isso no dia a dia, essas técnicas, principalmente as de respiração, né, isso ajuda
a prevenir as crises, né? Sim. Bom, essas técnicas de modo geral, então, elas são super úteis, elas são são ferramentas importantes, né, no dia a dia, que estão disponíveis, gratuitas. Tem vários canais do YouTube aqui que eu poderia deixar aqui para vocês no final. Poderia me estender dizendo várias técnicas aqui e, assim, principalmente para as crises agudas, mas também para a pessoa ir treinando essa prevenção das crises também no dia a dia. E a TCC, para mim, hoje tem o maior nível de evidência, como eu já disse aqui, de tratamento, de cura, esse ensinar o cérebro a se reprogramar, a ter afirmações positivas, isso também é uma outra técnica, né? Continuamente, mas não tá existindo nada disso, eu não tô feliz, mas isso num contínuo, num exercício. Quando você vai na academia, no primeiro dia, você não tá musculosa, forte, durinha, né? Então, assim, existe um começo, e esse começo é você, mesmo não acreditando muito, você vai na academia, né? Você coloca lá um pezinho, você vai, tá bom. Essa constância, essa disciplina, né, de você estar fazendo essas afirmações, essas técnicas, é que vão te ajudando a mudar toda a circuitaria doentia, né, viciada em negatividade, em pensamentos ruins, catastróficos, de um modo geral. E, por último, a gente também tem evidências científicas sobre a alimentação, do papel da alimentação nos quadros de ansiedade. Fundamental, né? Fundamental a gente falar isso, né? Fundamental. A gente tem muitos estudos hoje sobre, claro, evitar o café, porque o café por si só é um estimulante, pode piorar o sistema da adrenalina e piorar a ansiedade. O álcool, eu gostaria de falar um pouquinho dele também, né? As pessoas têm feito uso abusivo na pandemia até, né, do álcool. Não, porque é isso que eu tenho usado para me relaxar, para ajudar a dormir, para me dar conforto. E a gente sabe que o álcool, imediatamente, realmente, ele traz uma sensação de relaxamento, mas ele tem um efeito rebote. No dia seguinte, ele pode piorar a ansiedade, né? Ele pode dar uma sensação de mais angústia, então, assim, também não é um caminho muito legal no dia a dia. Temos também a necessidade da hidratação. O cérebro, ele funciona lá dentro com muita água, né? Essa química do cérebro, ela precisa de água também. Então, a gente precisa estar bem hidratado. Temos também magnésio, zinco, hoje com comprovação científica, não é mais papinho lá de, como é que a gente fala, da amiga, né, do café. Magnésio, zinco, selênio. Hoje a comprovação científica. E temos também os probióticos, né, que hoje tem sido a promessa aí do grande tratamento aí para ansiedade. Aí a Fabiana pode falar um pouquinho mais da prática dela com os probióticos, né? Como a Maíta falou, hoje nós temos até um nome mais específico, né? Porque os probióticos, de fato, eles podem ajudar na saúde mental. Hoje, Maíta, chamamos inclusive de psicobióticos, né? O que vem a ser um psicobiótico? Bom, primeiro, probiótico é o quê? É um micro-organismo que ele ajuda no equilíbrio da microbiota intestinal. Então, vamos lembrar, essas bactérias benéficas, tá? Elas compõem a nossa microbiota intestinal, que é o nome antigo de flora intestinal, tá? E na microbiota não são só bactérias que temos vírus, temos fungos também, tá certo? Mas existem essas bactérias que têm esse papel benéfico aí, tá? Sim. E pro equilíbrio aí da microbiota e efeitos muito benéficos e positivos para outros órgãos e sistemas do corpo, tá? E hoje nós utilizamos, junto com toda a estratégia terapêutica, inclusive com a alimentação, tá certo? Porque não adianta você só querer dar um probiótico, um psicobiótico, sem você ajustar a base, que é o processo inflamatório. Vamos lembrar que a melhor maneira que nós temos de manter a nossa microbiota intestinal saudável é via alimentação. Então, é dando o alimento para essas bactérias do bem permanecerem em uma quantidade maior do que as bactérias maléficas dentro do nosso intestino, tá? Então, por exemplo, alguns alimentos que a gente costuma dizer, né, maçã, banana, cebola, alho, né, por exemplo, são grandes prebióticos, ou seja, eles são alimento para essa microbiota, tá, para essas bactérias benignas dentro do nosso intestino. E descobriu-se também que nós temos algumas bactérias dentro da nossa microbiota intestinal que elas também têm uma ação benéfica na saúde mental, tá? Que são os psicobióticos,
tá? Então, exemplos aí de psicobióticos, nós temos a classe dos lactobacilos e dos bifidobacterium, tá? Então, lactobacilos acidófilos, por exemplo, ou raminosos, a Reuteri, tá? Ajudam demais a saúde mental. Também, bifidobacterium, tá? Essa classe ajuda bastante que também. eles estimulam a produção da serotonina, né? Exatamente, eles atuam onde? Na produção da serotonina. E aí eu quero fazer um adendo. Essa é a ativação do eixo cérebro-intestino que se tanto fala hoje. Só para vocês saberem, pessoal, não tem como a gente abordar hoje a saúde mental sem saber como está a sua saúde digestiva, que é isso que eu e a Maíta queremos deixar claro aqui hoje. Então, você precisa ter dentro do seu intestino uma microbiota mais saudável. Para quê? Porque essa microbiota, ela não está dentro do intestino simplesmente para ajudar na absorção de nutrientes e eliminação de fezes, tá? Ela está presente para quê? Para a produção de neurotransmissores também, tá? Então, 95% da serotonina produzida no corpo é produzida dentro do intestino, tá? Sim. E 50% da dopamina, do neurotransmissor dopamina também, tá certo? E hoje, na prática clínica, nós costumamos o quê? Suplementar, quando necessário, sim, os psicobióticos, probióticos e psicobióticos, que comprovadamente eles podem ser benéficos na saúde intestinal e na saúde mental. Tá tudo, né, Maíta? Ligado, né? Sim. Tudo interligado. Então, Maíta, esse papo é muito interessante, assim, nós temos muitas coisas, pessoal, para falar a respeito disso, né? Para finalizar, então, nós vamos deixar a doutora Maíta fazer as considerações finais, né? E nesse momento que a gente vai passar a palavra para ela, vamos deixar claro o seguinte, pessoal. Tudo que ela estava falando até agora, dessa parte não medicamentosa, gostaria que vocês entendessem por que essas práticas hoje têm comprovação científica de que realmente elas ajudam não só no tratamento de ansiedade, como na prevenção de crises. É porque elas abordam a causa do problema, tá certo? Daquilo que está te levando à ansiedade, tá certo? Não é, Maíta? Sim, nunca se estudou tanto o papel dos alimentos, desses suplementos na nossa vida de um modo geral, né? E essa divisão, emoção, corpo, né, comportamento, ela é feita de um modo muito doentio hoje em dia, porque o corpo mesmo, ele não entende muito o que é sentimento, é tudo muito misturado, é tudo muito junto, tudo muito agregado ali, né? Então, a proposta para vocês hoje, que eu sempre gosto de deixar reflexões, é assim, se percebam, né? Porque não tem tratamento onde a gente não consegue se reconhecer adoecido, ou de um modo doente, ou de um modo que não esteja legal, né? Primeiro se reconheça, reconheci que eu não tô bem, reconheci que eu não tô legal, óbvio, procure ajuda. Existem diversas possibilidades. O transtorno de ansiedade ou ansiedade patológica, tóxica, ele é altamente tratável. É possível a gente curar a ansiedade, né? A gente não precisa viver refém desse vilãozinho lá dentro do cérebro, né? A gente não precisa viver com esse protagonista na nossa vida, que é a ansiedade, né? Tomando conta das decisões, tomando conta do modo como a gente age, do nosso sentir, dos nossos pensamentos. A gente pode reverter esse filme, a gente pode ativar um circuito novo, que seria o da confiança, da nossa potência, ativar o que realmente a gente é, porque às vezes a gente vive muito nessa fantasia da ansiedade e esquece do que realmente tem por trás, que somos seres com uma capacidade às vezes mental muito boa, intelectual, ou de criação. Então tem muita coisa a ser explorada dentro do nosso cérebro, dentro do nosso ser de um modo geral. Então se escute, se ouça, se perceber o que está adoecido, vamos buscar ajuda, vamos buscar, tem muitas técnicas que eu não pude dizer aqui, que não deu muito tempo, mas assim, a gente tem possibilidade de tratamento. E eu gosto muito de uma frase, que agora eu não vou conseguir falar direitinho, mas vamos lá, ela é do Martin Luther King, que ela fala muito assim, ó, suba a escada com fé, suba a escada com fé, mas foque no degrau.
né? Assim, é passo a passo, né? Foque no primeiro degrau, no segundo degrau, no passo a passo. É interessante a gente subir a escada, ok? Mas assim, sempre no passo a passo. Essa frase, eu acho que é o que eu gostaria de deixar para vocês. Primeiro, se conectem com o que vocês acham que seria importante na vida. Se a vida tá num rumo bom, não tá, no caminho que vocês realmente acreditem que seja importante para vocês. Se não tá, vamos buscar recursos, né? Eu acho que foram várias dicas aqui hoje. E não tem desculpa para ficar parado, né? Eu acho que assim. E começar a escutar um pouco o corpo, né, Maíta? Sim. Escuta, parar um pouquinho, escutar o que o seu corpo está querendo dizer para você, né? E assim, é muito. Hoje, o que a gente tem visto, as pessoas estão muito no piloto automático, né? Vou bater cartão, realmente. Vou comer, beber, dormir, vou pra festa, porque todo mundo acha importante estar na festa, porque a roupa tal. E aí, o que realmente é importante pra você, né? Você realmente é vítima dessa sociedade aí, do modus operantes aí da massa? Ou você tem um ser pensante, um ser com tantas potências aí por trás? E se tá adoecido, se você não tá conseguindo, a mente tá, que a ansiedade deixa com uma lente um pouco embaçada, né? A gente não consegue enxergar muito bem o que tem por trás. E se tá embaçada, como é que eu faço para desembaçar essa lente do me escutar, do me enxergar, de enxergar as minhas potências? E esse é o verdadeiro motivo da gente estar aqui falando com vocês hoje, né? Como é que eu passo esse paninho no meu óculos para me enxergar, ou para enxergar meus propósitos de vida, minhas conexões, o que realmente eu sou sem esse vilãozinho da ansiedade. Verdade. E Maíta, passa para quem está em casa o seu contato, para a pessoa que se identificou, que falou, não, preciso de ajuda, vou procurar, para a pessoa poder te encontrar, poder marcar uma consulta. Tá. Para marcar consulta, hoje eu trabalho na Clínica Equipe com PH, tá? É só entrar lá no site que os contatos estão lá, né? Mas eu também tenho um canal muito legal, que é feito com muito carinho, que se chama @ Psiquiatria Expansiva. Onde a gente tem dado muitas dicas do dia a dia, algumas síndromes. O trabalho desse Instagram tem sido mesmo para vocês, para gerar reflexão, conteúdo de insights mesmo, para vocês se tornarem cada vez mais lúcidos de vocês, tá bom? De quem vocês são. É isso. Você quer passar o telefone? Eu não sei o telefone. Mas nós vamos colocar para vocês. De cabeça, tá? Vou deixar o link aí. Isso, e nós vamos inclusive também deixar a rede social da doutora Maíta. Psiquiatria Expansiva. Bom, pessoal, vocês que gostaram desse conteúdo, eu também estou no Instagram como @Psiquiatria Expansiva, tudo junto, ou pelo meu nome, Maíta Ferracini, doutora Maíta Ferracini. E tenho contribuído bastante com vocês para reflexões, são posts bem fáceis, rápidos de serem visualizados e feito com muito carinho para toda a população e para gerar muita reflexão, muito insight, muita consciência de quem somos, do que estamos fazendo, para onde o nosso barco que rumo que o nosso barco tem tomado aí, tá bom? E lá também é só clicar lá no meu Instagram que tem o contato da clínica que eu trabalho também, que é a Clínica Equipe, com PH, tá bom? Pessoal, o canal da doutora Maíta é um canal de muita contribuição. Vale a pena dar uma olhada lá, tá? Maíta, muito obrigada pela gratidão. presença. A gente queria te convidar para retornar mais vezes, né? Virei. Interessante. Esse assunto é um assunto muito vasto. Exatamente. Né? Mas contribuiu muito com a gente, com quem está em casa. E muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pela presença em nome de toda a equipe do Indie News. Gratidão a você, gratidão a vocês, pessoal, que estiveram aqui conosco. Que todos tenhamos um ótimo dia.